Testemunho de casamento restaurado. Comecei a desejar mudar e me tornar uma mulher sábia. Jada, como sua jornada de restauração realmente começou? Em primeiro lugar, eu peço desculpas por não ter enviado o meu testemunho antes. Sinceramente, eu não pensei que eu estivesse restaurada. Já se passou 1 ano desde que meu marido voltou para casa, mas não pareceu uma restauração para mim. Perdoe-me, Senhor, por não lhe dar o louvor que você merece. Então, a minha jornada de restauração começou quando eu vi uma marca no pescoço do marido terreno. Eu fiquei apavorada e eu senti uma grande dor no peito. Eu sabia que Deus pode restaurar casamentos, mas naquela época eu só queria um milagre instantâneo de Deus porque eu não queria esperar. Eu só queria que a dor da traição fosse embora. Eu tentei de tudo para consertar o meu casamento, mas quanto mais eu tentava, mais o meu marido se distanciava de mim. Eu falei com todo mundo sobre ele. Eu plantei sementes na igreja a favor do meu casamento. Eu jejuei, mas ele piorou. No início do nosso casamento, era sempre ele quem iniciava a intimidade, mas com o passar do tempo, era eu quem implorava por amor e carinho. Até que um dia ele me disse que não me amava mais como esposa, apenas como uma amiga. Ele me disse que cometeu um erro ao se casar comigo. Ele me disse que não estávamos destinados a ficar juntos. E ele também me disse que não poderia ter intimidade comigo porque não se sentia atraído por mim e que não dormiria mais comigo na mesma cama, porque era injusto comigo, já que ele não me tratava como um marido deveria tratar uma esposa. Eu chorei, eu me tornei uma mendiga, eu implorei a ele que desse uma chance ao nosso casamento, porque eu sei que Deus pode consertar isso. Agarrei-me a ele, implorando-lhe que não me deixasse. Olhei em seu telefone e liguei para ele o tempo todo, a ponto dele parar de atender as minhas ligações. Eu sabia que ele estava com outra mulher quando não atendia as minhas ligações. E eu também cometi o erro de entrar em contato com outra mulher, o que foi um grande erro. Ela me contou coisas que realmente partiram meu coração e me deixaram sem esperança, como se não houvesse saída para a bagunça em que meu casamento estava. Meu marido, que trabalhava fora da nossa cidade. Então eu só o via uma vez por mês até que ele parou de voltar para casa. Um dia, quando chegou em casa, eu olhei no seu telefone e eu fiquei mais conflituosa. O que eu vi realmente partiu meu coração. Eu vi fotos dele e de outras mulheres. E naquele momento eu estava orando e buscando ajuda para o meu casamento. Eu chorei e pedi a ele para fazer terapia comigo, mas ele não se interessou. Então eu sabia que a luta pelo meu casamento era apenas entre mim e Deus. Eu procurei ajuda sozinha. E um dos meus pastores me aconselhou a demonstrar um amor duro ao marido. A esposa de um pastor me disse para parar de ter intimidade com ele, e outro me aconselhou a me separar e me divorciar, porque o marido não era a pessoa certa para mim e que não deveríamos ter nos casado. Todos esses conselhos me deixaram sem esperança e pensando que estes são líderes espirituais que sabem mais do que eu. Então, como Deus poderia curar um casamento desfeito que não era sua vontade no início? Além de tudo isso, meu marido ficou mais distante, meu casamento ficou mais sem vida. Depois de procurar a ajuda de pessoas que não deram certo, um dia antes de eu encontrar o RMI, eu plantei uma semente em nome do meu casamento para a ajuda de Deus no meu casamento. E Deus respondeu às minhas orações, permitindo-me encontrar o RMI no dia seguinte. Eu estava no YouTube assistindo a diferentes testemunhos de restauração de casamento, quando eu me deparei com um depoimento do RMI e na descrição dizia ajuda matrimonial. Naquele momento eu sabia que aquela era a resposta às minhas orações. Então eu procurei na internet e encontrei o RMI onde diz Encontro Divino. Eu sabia que as minhas orações haviam sido respondidas. Ao preencher o questionário e ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, o Espírito Santo começou a revelar-me a pessoa que eu era. Eu nunca soube que eu era contenciosa. Eu achei que estava certo em discutir e jogar o telefone do Ronald fora, quebrando em pedaços. Eu achei que estava certa em gritar e chorar e fazer as coisas do meu jeito.
Eu vi como eu era falante enquanto criticava e fofocava sobre todo mundo. Eu era uma fariseia, uma grande hipócrita. Eu comecei a desejar mudar e tornar-me como as mulheres nos testemunhos restaurados, apaixonadas por seu marido celestial, e gentis e calmas. Eu comecei a fazer os cursos, a escrever no diário, a ouvir canções de amor e a praticar tudo o que o RMI me ensinou. Como Deus mudou a sua situação, Jada, quando você o buscou de todo o coração? Como eu mencionei anteriormente, antes de encontrar o RMI, eu procurava ajuda porque eu estava determinada a lutar pelo meu casamento, ou porque eu era uma lutadora. Eu não sabia que isso estava atrapalhando a minha restauração. Eu procurei testemunhos de restauração e eu encontrei um testemunho de restauração de casamento no YouTube que me levou à ajuda matrimonial. E foi então que eu encontrei o RMI e comecei a aplicar os princípios. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Jada, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Eu aprendi muitos princípios com a palavra de Deus. Ser mansa e quieta, ser humilde, contente, ser submissa, vencer sem dizer uma palavra. Aprendi a perdoar, a amar, a dar o dízimo na minha casa do tesouro e a não atrapalhar o meu marido terreno. E o princípio mais difícil de aplicar foi o de deixar ir. Foi muito difícil para mim deixar ir, mas o meu marido celestial me ajudou e eu consegui. Jada, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Houve muitos momentos difíceis em que Deus me ajudou. A primeira e a mais difícil foi ver a marca no pescoço do marido terreno. Ter que ouvi-lo falar com outra mulher ao telefone. Às vezes em que eu ligava para ele quando ele ficava de folga por dias. Às vezes em que eu não tinha notícias dele. Às vezes em que ele aparecia apenas por alguns minutos depois de não vê-lo por um mês inteiro. E ele simplesmente se virava e me deixava. O mais difícil foi vê-lo tão frio comigo. Eu realmente não sabia o que fazer para ajudar o meu casamento. A parte mais difícil que o meu marido celestial me ajudou a superar foi quando o marido terreno me disse que eu deveria seguir em frente com a minha vida, porque ele havia seguido em frente e estava feliz. Sim, ele me disse que havia outra pessoa e quando eu tentei falar com ele sobre o que Deus disse sobre casamento e adultério, quem respondeu não foi o marido que eu conhecia. Os últimos momentos mais difíceis que Deus me ajudou a superar foram ver o marido feliz sem mim e não se importar se ele estava vivendo uma vida certa ou errada diante de Deus. Foram momentos em que eu pensei que eu estava perdida, porque eu parei de sorrir. Meu mundo todo parou. Eu não sabia mais viver, nem ser feliz. A minha vida estava um desastre. Jada, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O momento decisivo foi quando eu comecei a dar o dízimo para minha casa do tesouro e a ficar contente e feliz sem a restauração. Eu fiz o curso de vida abundante e finalmente eu estava avançando e sendo feliz somente com o Senhor, orando, louvando e cantando canções de amor ao meu marido celestial. Depois de fazer a minha lista de coisas boas pelas quais ficar feliz se Deus não restaurasse meu casamento terreno, eu senti-me verdadeiramente contente sem um marido terreno. Foi quando o marido foi transferido do departamento em que trabalhava para um departamento diferente da força policial, o que lhe permitiu voltar para casa com mais frequência. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Jada. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? O marido foi transferido e começou a passar mais tempo em casa quando voltava. Eu sabia que ele deveria estar de licença, mas pensei que sua estadia seria apenas por alguns dias, como sempre, então eu não prestei atenção nele. Eu pensei que ele só ficaria aqui por alguns dias. Ele logo estaria de volta ao seu caminho novamente. Mas ele ficou. E durante esse tempo, pensei que a sua estadia seria apenas por um tempo. O marido terreno, que me disse que não me amava, que não se sentia atraído por mim, que eu não era a mulher certa para ele, que não podia ter intimidade comigo porque não tinha sentimentos por mim. Sim, o meu marido, que disse essas palavras, começou a ser íntimo comigo. E Deus nos abençoou com uma linda menina. Eu comecei a sonhar que ele estava voltando para casa e estávamos juntos novamente nesses sonhos.
Eu suspeitava, mas eu não tinha certeza, porque tudo começou a dar errado para mim. Então isso me deu uma ideia de que a restauração estava próxima. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Jada? Eu recomendaria todos os cursos do RMI, os livros, os cursos Vida Abundante, esses foros que me ajudaram. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Jada? Sim. De qualquer forma, Jada, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Esse ministério tem Deus nele, e eu certamente quero encorajá-la a se apegar ao Senhor. Dê a Ele o seu casamento, e Ele fará o impossível, e restaurará o seu casamento também, assim como Ele restaurou o meu.